pão da lama, vai porque eu quis. Sofrendo pela graça, por amor a Cristo eu já morri. Todo dia boto meu ego no bolso, cala sua boca, fica aí, Cristo vive em mim. Minha história é pesada, não é só o peso da cruz, é o peso do mundo, é o peso do luto, é o peso de tudo, é o peso do trunfo. Escolha nos matam ou nos promovem, sai de cima do muro, meu irmão. Deixa o céu descer, meu Deus, nessa contenção. Bom, a gente está voltando aqui a algo que eu sempre achei muito incrível no podcast, uma oportunidade de gerar mesa. E como a gente hoje tem a tecnologia para gerar mesa à distância, eu não podia me furtar dessa oportunidade e a gente está retomando aqui o Oceano Podcast, aqui nesse formato com imagem. E é claro que eu tinha que trazer uma pessoa muito especial para esse bate-papo, para essa conversa. E é com muita honra, com um privilégio enorme de poder ter sentado na mesa de relação e poder trazer ele para essa mesa de relação. Javier Hernandes, meu amigo, seja bem-vindo ao Oceano Podcast. Quanto tempo, meu irmão? Rapaz. A todos os demais aí que escutam, que veem, que te acompanham aí, cara, é um privilégio para mim, Pedro, porque a gente já, miliano, a gente, há uma data que a gente já se conhece, né? Conhecemos um pouco da vida do outro e, assim, eu costumo dizer que eu me tornei uma resiliência brutal numa cidade onde as pessoas dizem que não tem nada de bom, não pode sair nada de bom, como era Nazaré, onde Jesus nasceu, né? Então, assim, as pessoas falavam, os homens da lei falavam que não poderia sair nada de bom de lá. E saiu Jesus, e logicamente que eu não sou Jesus, mas nós somos, eu costumo dizer que a gente é o fruto do sangue de Cristo na cruz, é a continuação do fruto, né? E aí, a mídia olha para a Ceilândia e vê que aqui fala que aqui tem marginal, que só tem crime, etc. Nós sabemos que existe uma parcela criminal, não somente na Ceilândia, mas o Brasil, a América Latina, o universo como um todo. Mas eu costumo dizer que eu sou resiliência brutal e todos os dias eu quebro estatísticas e não por mim mesmo, mas eu acredito que o poder de Deus em mim quebra essa estatística e prova que um homem negro de periferia está vencendo o tempo todo pela graça. E eu acho incrível que a sua fala, porque no tempo que nós nos conhecemos, na época da Sara Nossa Terra, e eu vi ali, né, talvez muitas pessoas não lembrem, né, hoje quem vê o Javier aí e tal, cantando, a gente vai falar sobre o prêmio, né, e vê aí tantos outros rappers e trappers se levantando no meio cristão, falando de Jesus e tendo relevância, né, acha que o negócio aconteceu do dia para noite. E eu me lembro quanto que várias vezes, inclusive na embaixada, né, da Sala Nossa Terra, você chegava ali na arena e dava oportunidade ali para cantar ali meio pedaço de um trap, fazer um trap com uma situação que estava acontecendo, e você nunca se furtou dessas oportunidades, né? Porque às vezes a gente tem muitas pessoas que, não, se não for para que eu cante, que eu mostre todo o meu trabalho, eu não vou. Se não for para mim, se me derem a pregação, eu não vou. E eu lembro que você nunca havia se furtado disso, né? Você nunca... Se fosse para chegar lá, não, vem cá fazer um trap aqui pelo aniversário de fulano, vem cá fazer um trap aqui pela equipe e tal, você nunca se furtou. E isso relata muito do teu coração, né? Que é um coração realmente entregue, é um coração de servo, é um coração que não está muito preocupado com a sua imagem e talvez a relevância que isso possa ter. Fala um pouco para a gente desse coração que desde lá de trás sempre foi esse cara que ainda é hoje e continua caminhando, mesmo hoje tendo uma relevância maior do que já teve lá atrás. Você tá me deixando em lágrimas aqui, cara. Foi um 360 aqui na mente. Eu vou te ser sincero, desde quando a gente começou a conversar aqui, tô sentindo um poder de Deus tremendo aqui, cara, sinceramente. Eu não sei o que não, mas é algo muito espiritual. E eu tô me segurando aqui, eu tô falando sério mesmo. Mas assim, o que acontece? Eu fui ensinado ao servir. A palavra servir, desde quando eu me converti, em 2007, né? Eu tenho aprendido isso. Cara, quantas vezes eu já cantei de graça
vários eventos, até hoje a gente faz eventos sociais de graça ainda também. E não tem como, porque Jesus, ele nos ensinou isso, né? Quando ele esteve aqui nessa terra, ele ensinou o servir, né? Então, assim, tem uma mensagem que fala que no reino dos céus o menor é o maior, né, cara? Então, assim, o reino de Deus é muito diferente da terra, né? A terra você tem que ter para você ser, né? E lá no reino dos céus você é o menor, né? Quanto mais você sumir, estiver escondido, você vai aparecer mais, né? É loucura isso. Então, assim, eu aprendi a conviver com os nãos da vida. E esses nãos me forjaram. Até a humanidade como um todo, nenhum de nós fomos forjados, lapidados, né? E elevados, vamos dizer assim, tanto psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, todas as áreas. Se não fossem os nãos na nossa vida, a gente não seria o que somos hoje, né? Então, os nãos me forjaram. Quantas vezes eu via, vários, né, caras cantando lá em cima no altar, eu falei, meu Deus, eu faço melhor que esse cara, eu canto melhor que ele. Mas ali chorando por dentro, se esmurrando, sabe, como o Paulo fala, matando a minha carne. Eu falei, não, você não tem razão, se Deus colocou lá é porque a pessoa entendeu, tem um merecimento de Deus, não foi, o homem não escolhe nada, quem escolhe é Deus. Então, até a nossa chamada, com o tempo você vai entendendo que a chamada não é nossa, a obra não é nossa, tudo é dele, ele que chamou, ele que faz. Então a gente, sabe, não tem dimensão de quão incalculável, né, e indelével são as coisas do céu, né? Então a gente não sabe. Mas o meu coração sempre, eu dou glória a Deus por isso, porque eu teve esses nãos, porque eu teve esses momentos de ter cantado somente um pedacinho de uma música ali no Arena. Eu queria cantar umas 4 músicas minhas, eu queria cantar um monte. Mas enfim, eu dou glória a Deus por isso, porque isso me forjou, sinceramente, isso me lapidou. E hoje eu sou bem resolvido em relação a isso. Eu vou para um culto e as pessoas sabem, o Javier canta tudo. Se não tiver oportunidade para mim, não vai ter problema, porque eu vou ali para ouvir, para servir também, e para ser alimentado também, etc. E esse é o coração que a gente hoje busca. E isso é interessante, é bom a gente falar sobre essa questão desse coração. Por que eu quero falar, eu estou falando sobre isso? Porque você comentou no início do nosso bate-papo, você falou sobre da onde você vem, das suas origens, do local de Brasília, né? Para quem está ouvindo a gente aqui, Javier de Brasília, Distrito Federal, da Ceilândia, né? Da Ceilândia, né? Talvez muita gente, quando fala em Ceilândia, fala, opa, para aquela região não vou. E eu tive privilégio também de fazer vários trabalhos aí na Ceilândia, tanto no Sol Nascente como em vários outros lugares da Ceilândia, auxiliando famílias aí. E foi um tempo assim que me fez ser gente. Eu sempre digo que o papel de Deus, o papel de Cristo em nossas vidas foi nos ensinar a ser gente. Tanto é que ele se faz carne e habita no nosso meio. Porque se fosse propósito dele que a gente fosse divindade, ele viria a Deus e falava, a partir de hoje vocês são Deus. Não, ele veio mostrar pra gente, olha, cara, sejam humanos, sejam gente. O Pai fez gente boa e vocês precisam retomar ser essa gente boa. Então, eu conheci muita gente, né? Gente que sofre, gente que batalha, gente que luta e que é tão digna, ou talvez até mais digna do que muitos que moram lá no plano piloto, né? Mas existe aquele estigma. E uma característica que a gente tem muito também na região da Ceilândia e da periferia em geral são as igrejas, as comunidades mais pentecostais, onde é ensinada à comunidade essa questão da oportunidade, essa questão de, você tem que caminhar com a gente aqui para que um dia você tenha uma oportunidade para cantar uma música, para fazer isso e aquilo. E por mais que você cresceu nesse ambiente, por mais que você viva nesse ambiente, você conseguiu entender um outro sentido da vida em comunidade dentro da congregação. Eu queria que você falasse um pouco como é que Deus startou isso em você, para você ir além, fora, mais uma vez, da bolha da sua própria localidade, da sua própria comunidade. Olha só meu olho aqui, ó. Tô em lágrimas aqui, você é louco. Mano, primeiramente, eu sou nordestino, né? Nasci no Maranhão. Em 92, dia 2 de fevereiro eu faço aniversário. Em 92, meus pais me trouxeram pra cá, meu primo.
trouxeram para cá. No mês de fevereiro, eu faço aniversário dia 2, dia 4 de fevereiro eu cheguei, dia 6 de fevereiro me colocaram numa sala de aula e eu não sabia, assim, totalmente diferente, uma cultura, os costumes, as gírias nordestinas é uma, DF é outra. Então eu sofri bullying, preconceito, discriminação, tudo que você imaginar. E aí eu comecei a observar na sala de aula os caras que mais se destacavam, a roupa que eles vestiam, o corte de cabelo, a música, o comportamento, tudo, a linguagem, tudo. Ninguém me ensinou isso, eu comecei a observar do nada. Falei, irmão, não vou deixar ninguém zombar da minha cara, zoar de mim. Na época eu não conhecia Jesus, que nem eu conheço hoje. E aí eu comecei a observar isso, eu via as músicas que eles escutava Câmbio Negro, Sou Negão Careca da Ceilândia mesmo, então falava álibi, né? Os versos do reino da morte ditam sua sorte, nossa vida já escassa em Ceilândia, não. E aí quando eu fui ver, eu falei, meu irmão, que loucura é essa, velho? Os caras escutam a música da própria área, da própria bairro, da própria cidade. Meu, onde que eu tô? Onde que eu vim cair, sabe? Quando eu fui ver, eu tava tão empoderado, já tava com a cabeça rapada, roupa largada, tão inserido, tão empoderado, não nem empoderado, tão engrupado, assim, envolvido, que eu comecei, em 2002, eu entrei num grupo chamado Viela 17, que é o Japão, que cantava com God, inclusive. E aí, a gente gravou um álbum com o título do O Alheio Chora Seu Dono, que tinha uma música lá chamada Só Puta Que É Bom, que tem a participação do Tribo da Periferia, do Vadios Louco, Luca, etc. E essa música tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Essa música pipocou, cara. Então, assim, mas aí quando foi na Páscoa de 2005, eu conheci uma menina, e ela veio num churrasco na minha casa, e a gente ficou lá. Ela só tava indo pro Arena e tudo, mas não tava frequentando assim, tava só indo, não tinha ido pro encontro nem nada, só tava visitando. E aí em 2006 ela confessou Jesus e a gente começou a namorar em 2006. Em 2005 eu conheci ela, 2006, dia 4 de fevereiro de 2006, a gente começou a namorar. E aí terminamos várias vezes, mas em 2007, aí quando ela chegou do encontro, na sala Nossa Terra, inclusive, do Revisão, ela falou assim, eu tô vivendo uma vida com Deus, e assim, se você quiser viver essa vida comigo, vai ser ótimo, mas se você não quiser, vai ser do meu jeito agora, se você quiser vai ser assim, se você não quiser pode vazar, vai pro seu lado que eu fico com o meu, eu vou entender você, mas se você quiser continuar comigo, você vai ter que viver a mesma história que eu tô vivendo, viver o mesmo Cristo que eu vivo, a mesma fé, etc. E aí eu fiquei... Botou você na parede, você falou. Não, eu na parede. Eu sei o que eu quero. Eu fiquei assim, poxa, na época ela tinha 18 anos, e eu falei, linda, sabe? Minha esposa, inclusive, hoje, né? E aí eu falei, cara, que essa mulher já era linda, ela chegou tremendamente mais linda, aconteceu alguma coisa com ela que eu não sei o que foi. E aí eu demorei 3 ou 4 encontros para me decidir realmente que eu queria ir. E aí o que acontece? O Viela 17 estava estourado no Brasil todo, viajando para vários lugares, de avião, conhecendo várias capitais do país. E todo jovem, né, nessa época, meu irmão, na época e até hoje, né, os caras sempre quiseram isso, viajar, não tava, logicamente ele não estava ganhando essa grana toda, mas estava tendo uma mixariazinha, sabe? O reconhecimento, tudo. E aí eu, de uma hora para outra, eu decidi ir pro encontro em 2007, março de 2007. Quando eu cheguei, eu comecei a sentir sensações diferentes. O Espírito Santo começava a falar comigo e toda vez que eu subia para cantar com os caras, o Espírito Santo falava assim, eu sei que você gosta disso aí, mas o que eu tenho para você é muito maior do que isso aí. Mas beleza, você quer isso aí, beleza, mas o que eu tenho é muito maior. E aquilo foi mexendo comigo, cada dia que passava era muito maior. Chegou a hora que tomou de conta de mim. Engraçado que nenhuma liderança minha falou pra mim sair, sabe? Eles só falaram assim, Deus vai falar contigo, cara. Entendeu? Só vigia, Deus vai falar contigo. E aí, Deus falou mesmo, e chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu tive que sair. Não dava pra continuar com os caras. E aí, agora, voltando no esquema das igrejas pentecostais. É minha área, não tem como eu virar as costas para isso. Até eu tava conversando com os caras esses dias que a galera que tá estourada hoje no Brasil,
a galera do trap, por exemplo, que é 2 metros, o Vitinho, uma galera aí, né? E o Bruno Ramos, aí eu falei, aí o pessoal falou assim, não, a galera tá cantando e isso tem que ser mais leve, vocês têm que cantar uma coisa mais leve, mais suave, mais rasa e tudo. E eu falei, como que eu vou cantar uma coisa leve, rasa, suave, se na frente da minha casa tem uma boca de fumo, tá ligado? Os caras estão vendendo o tempo todo aqui, eu falando de Jesus pra ele na rua, na madrugada e tudo, mas eles escutam a palavra, mas aí quem vai falar é Deus, né? Nós não temos poder de convencer ninguém, é o Espírito Santo. Então como é que eu vou virar as costas pra isso? Falar que tá tudo bem, tá ligado? Logicamente, a realidade dos caras pode ser uma, mas a minha é outra. Eu não consigo, sabe, ser raso em nada. Nunca consegui. Sempre fui muito intenso em tudo. Quando eu tava na bagaceira do mundão era desse jeito. Tanto é que quando eu ia cheirar cocaína, eu queria a carreira só pra mim. Quando eu ia fumar maconha, eu queria o baseado só pra mim. Eu não queria dividir com ninguém. Então assim, hoje, fechado com Deus, tem até o nome de uma música chamada Sem Moderação, que eu falo disso, né? Que a comida, João capítulo 4, versículo 34, que fala, na qual os discípulos estavam conversando lá, quando Jesus terminou de falar com a mulher samaritana, e aí eles estão, no final da tarde, na boca da noite, eles vão falar assim, Senhor, tu não sente fome? E ele falou assim, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E no versículo 34 ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a boa obra. Então essa mensagem, ela mexe comigo todo dia, o tempo todo. Que não se trata mais de mim. A mensagem é sobre Cristo, não é sobre mim mais. Então, assim, mas a gente não pode virar as costas para uma realidade onde a gente vive aqui. Porque a palavra fala que eu choro com os que choram e me alegro com os que se alegram. Então não tem como a gente, né, ser mais ou menos. Ou eu vou de uma vez ou eu não vou. Então, sobre o pentecostal, eu sempre fui muito, como eu sempre fui muito intenso, sempre sou muito intenso. Eu tenho, a maioria das agendas que a gente tem, inclusive, são igrejas pentecostais, sabe? Então você imagina. Então eu acabei me tornando mais pentecostal do que neopentecostal. Não tem como. E aí, assim, a galera que a gente quis sempre abraçou, abre as portas pra gente, pastores que acreditam no nosso ministério e acreditam na nossa chamada, a chamada de Deus em nós, quer dizer. Então, assim, sabe que a gente tem um trabalho de verdade, uma missão de verdade. A gente não tá para fazer pose, para se aparecer nem nada, é pelo evangelho, é pelo reino, sabe? Então é isso. E essa é a grande, eu acho que é o que é incrível, na simplicidade e ao mesmo tempo na profundidade daquilo que você desenvolve, aquilo que você revela em Deus. E eu acho, a gente começou aqui, né, nosso bate-papo, né, ao som de o que, né, o dinheiro não pode comprar. E eu acho a música já é impactante, né? O que você encontrou de essência, de revelação de Deus nessa canção, ela é impactante. Mas o clipe impacta muito mais por dois motivos. O primeiro, que a gente tem um certo costume, a gente vê isso, não é só no mundo gospel, de uma forma geral, os clipes têm sempre ali o cantor, vamos dizer assim, numa posição de cantando a música, entre aspas, contando a história de alguém. Então você tem atores ali atuando naquela história e contando a história de alguém, mas você encarna a história ali, você encarna a história porque ela é a sua história e você tá ali sendo você oferece a sua história de forma cênica e de forma letral ali, escrita. Como é que é essa experiência para você de sempre trazer a realidade, o impacto daquilo que é o seu dia a dia, aquilo que é a relação que você tem com as pessoas, como você falou? Pô, aqui na porta de casa, do lado aqui tem uma boca de fumo e eu tô indo ali conversando com os caras, levando a palavra do evangelho. Então, quando a gente conhece um pouco mais do Javier, a gente conhece um pouco mais da inspiração daquilo que está sendo escrito, que é vida, e vida em abundância. Que a gente pensa que vida em abundância é só estar se dando bem, né? E vida em abundância não, é viver a vida como tem que ser vivida, nos ambientes onde Deus nos coloca, nas circunstâncias onde Deus nos coloca, e como é que surge essa inspiração e esse chamado, esse sentir de Deus que é assim que tem que escrever, é assim que tem que gravar e vamos fazer. Rapaz,
a chamada de Deus em nós, a chamada dói, viver a chamada dói. A gente sabe que Jesus falou que o meu fardo é leve, né, e suave, e a gente é humano, a gente sente dores, a gente tem necessidades, a gente tem as necessidades de dinheiro, por exemplo. São 20 anos que eu escolhi viver para música, sabe? Trabalhar na música, investir em flow, em levada, em estudar música clássica, estudar música lenta, adoração, o black, o soul, o jazz, o blues, o funk, enfim, todos os ritmos eu estudo sempre muito isso. As harmonias, as levadas, os estrofes, os refrões, sabe? Os coros, eu sempre estudei muito isso. Então, assim, viver isso é dolorido para mim no sentido de que eu poderia muito bem, quando meu pai chegou do Nordeste, do Maranhão para cá, ele falou que eu e minha irmã, que somos os mais novos, ele falou, vocês não vão trabalhar. Quando eu morava no Maranhão, eu trabalhava numa oficina de moto lá e eu ganhava meu dinheiro, sabe? Então eu estudava à noite e de dia eu trabalhava. E aí quando chegou aqui, meu pai falou que a gente não era para eu trabalhar, era para somente estudar. E aí eu falei, meu Deus, mas e como é que eu vou conseguir uma grana? E aí, enfim, eu não tiro a razão do meu pai, sabe? Porque ele é semi-analfabeto praticamente, ele só sabe, ele anda nos ônibus através do número, ele grava tudo. É tão inteligente quanto qualquer um que tem um diploma, sabe? Eu fico de cara. E aí, assim, eu optei pela música, eu escolhi a música. E eu sofro com isso, sabe? Porque, como eu falei, 20 anos apostando nisso. E quando eu falo ali na música assim, humilhação, ferindo a vida, velho sem dinheiro a gente não é ninguém. Então assim, isso é a minha vida, sabe? Minha vida. Eu vejo, muitas vezes a minha esposa, várias vezes ela já chegou para mim, a gente já conversou muito sobre isso, ela falou, já teve muitas crises dela falar, caramba, você precisa fazer outra coisa também, não é só música. E, tipo, bota o pé no chão e faz outra coisa também. E eu acredito assim que quando você acredita em algo, quando você trabalha, tem uma profissão, se você não se entregar por inteiro para ela, você não vai conseguir desenvolver ela com excelência. Que nem você é um da aeronáutica, né, que você falou. Então assim, na Marinha. Quer dizer, mas você teve um processo e até hoje se você está ainda servindo lá, é porque você ama fazer isso. Eu tenho o nome de uma música minha que eu não lancei ainda, mas o título é esse: Descubra quem você é e seja de propósito. Eu descobri a minha missão e eu tô fazendo dessa missão um propósito de vida para mim, que é a música, sabe? E assim, eu não me arrependo de nada, sabe, meu? Embora isso doa em mim no sentido de finanças, porque eu tô com 48 anos, já era para ter um carro, já era para ter minha própria casa, e eu moro de aluguel, e é uma dificuldade para pagar esse aluguel, sabe? E assim, com uma oferta aqui, outra ali, de vou nos eventos, e alguns eventos as pessoas às vezes falam que tem oferta, depois chega lá não tem, mas assim, e assim, isso é muito louco, porque eu não consigo entender que isso aí não tem a mão de Deus, sabe? Eu vejo Deus em tudo isso, porque talvez se eu tivesse tudo, uma casa própria, um carro, etc, essas coisas, talvez, não sei se é o meu caso, mas assim, talvez não daria naquela época, antes, né, não daria tanto valor às coisas de Deus igual eu dou hoje. E eu sei que não tem o tempo certo para Deus chegar e vir o meu carro, vir a minha casa, tudo isso. Mas essa canção, ela é a minha história também, sabe? Tem aquela parte lá que o cara tá com a arma e com a Bíblia, ele pega a Bíblia e depois pega a arma e solta a Bíblia. Ele ficou oscilando ali fala de depressão, de pessoas solitárias, de suicídio, de homicídio, de pessoas que estão, sabe? Eu não quis falar muito na cara assim, porque para não atingir um gatilho ali, de certa forma pode até atingir, quando o cara pega a arma e fica, né? É forte, mas eu acho que esse impacto que você traz, eu acho que a gente precisa realmente dessa reflexão, às vezes, sabe, porque o cara que está nessa situação, o nosso irmão que está lá perdido, ele precisa ver a realidade daquilo que você está cantando na vida dele, porque senão ele acha que é só mais um cara que acha que conhece a minha verdade. E você é um cara que viveu a verdade dele, que conhece a verdade que ele está vivendo. E para quem não conhece essa verdade, que só vê em filmes ou em citações, de repente ser despertado para essa parada.
entendeu? De, cara, existe um outro mundo, um outro universo que eu não faço ideia e que eu preciso, como cristão que abracei ser, conhecer. Eu preciso disso. Verdade. Tem que ter. O Bruce Lee das artes marciais falou uma frase, inclusive até botei numa música chamada Linda Donai. Não, Linda Donai não, foi no Adoração Sem Rosto. Que fala assim: a confiança nasce do conhecimento, por isso eu quero te conhecer. Só assim eu me conheço mais, da fonte a qual eu vim. Quero beber todo dia para matar minha sede de vida. Quando eu falo isso aí, o Bruce Lee falou assim: a confiança nasce do conhecimento, e eu levei isso para a palavra de Deus, com Cristo. Por que tem muitas pessoas hoje que não servem Jesus? Porque não conhecem. Como é que a pessoa não vai confiar em uma coisa que ela não conhece? Entendeu? Então é muito relevante isso. E é muito particular de cada um. Também, logicamente, a palavra fala assim que aquele que crê e foi batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Porém, nós que estamos em Cristo, a gente, dependendo do local, é muito particular isso. Porque, por exemplo, o ladrão na cruz do Calvário, ele não passou pelo processo de batismo, de se arrepender, de um culto, de ceiar, etc. Ele não tinha isso. Na cruz ele reconheceu ali que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo Filho de Deus. E aí ele falou: lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus, ele ultrapassou o processo. Quando ele falou isso, com certeza ali já foi o batismo, já foi a redenção, ele já foi o arrependimento. Jesus deve ter pensado, cara, lógico, longe de mim pensar o que Jesus pensa, mas assim, não, ele já reconheceu, não precisa passar pelo processo do batismo. Ele já entendeu o processo. Quando ele reconheceu que ele era o Cristo, Filho de Deus, já era. Aí ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu não costumo dizer assim, cara, esse cara que está nas drogas, que está no tráfico, que está na prostituição, que está no homossexualismo, que está, enfim, de qualquer tipo de forma de falha humana, né? Eu não costumo dizer assim, eu não gosto de falar, já era, vai para o inferno. Não, quem somos nós para calcular esse segundo final? A linha é tênue entre a vida e a morte. Só Deus pode calcular quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Porque pode ser até um cara no hospital, tá lá, nunca viveu uma vida com Deus, o cara tá lá no leito de morte, lá, respirando através do aparelho. Só o aparelho tá respirando com ele. E aí, ele tá tendo um encontro ali com Deus ali. Quem vai saber? Vai saber. E aí, de repente, no final da vida dele, ele falou assim: aconteceu isso, isso, isso. Aí Deus falando com ele no espiritual: e aí, filho, vem pra mim. Vem, você ainda tá vivo, vem pra mim. Você reconhece que eu sou teu salvador? Você reconhece, você se arrepende? Eu me arrependo, Senhor, me leva, eu quero morar contigo. Aí quem não conheceu, quem vê de fora que o cara viveu uma vida errada, o cara foi pro inferno. Quem pode calcular? Ninguém, nenhum de nós temos esse poder de calcular. Porque o espiritual, Deus é espírito, então ele conhece tudo, ele tá lá vendo tudo. Então é muito nisso, né? É porque como a gente vem vivendo muito intenso o evangelho da rua, na linha de frente, sabe? Tiros vindo de lá e de cá. Estou falando de tiros espirituais, né? Demônios vindo de lá, de cá, de todo lado. Mas nós temos nós estamos dentro de um casulo, e esse casulo quem protege são os anjos de Deus. O inimigo não vai passar, a não ser que ele dê essa legalidade para ele. Mas a gente está com autoridade e a gente está com autoridade e a legalidade também, no sentido de, legalmente falando, diante de Deus, para a gente falar sobre isso, com propriedade, quer dizer. Propriedade, isso. É muito por aí, entendeu? Falando sobre essa história, sobre essa trajetória, sobre todas as adversidades, como você comentou com a gente aqui desse processo todo de ter escolhido uma vida dedicada a cantar ao Senhor e aos nossos irmãos que precisam ser alcançados, né, com canções impactantes, que traz essa realidade das ruas. Só quem está ali, né, a gente tem um projeto aqui em Goiânia, chamado Barbeiro Amigo, que a gente vai para uma praça aqui na cidade, onde a gente corta o cabelo dos nossos irmãos que moram ali na rua, e a gente tem a oportunidade de ouvir as histórias que você conta nas suas canções.
né, as histórias que são contadas ali, os desafios que são contados, como muita gente foi parar no lugar onde se encontra hoje, e a gente acaba se identificando, a gente que está nesse evangelismo de rua, nesse trabalho de rua, a gente acaba identificando essa galera que está vivendo essa realidade que você canta. E, como você falou, são muitos desafios ministerialmente falando, financeiros, todas essas questões, e aí Deus de vez em quando vem e nos confirma o que estamos fazendo, né, para que a gente tenha o nosso coração mais confortável, aqueles que estão com o nosso coração ao nosso lado, né, com os corações também ali incendiados por aquilo que nós acreditamos, traz um conforto para todos nós. E Deus te trouxe um conforto, né, confirmação de ministério, de chamado, com um prêmio. E eu quero que você conte pra gente como é que foi isso, que história é essa, que prêmio é esse, como é que aconteceu essa história, para a gente entender um pouco mais esse momento que Deus confirma tudo aquilo que você vem de trajetória desde lá de trás. Ah, bacana. A música, a gente, por exemplo, eu 20, que eu falei agora há pouco, tem 20 anos que eu estou trabalhando com a música. Então, como eu falei também no início, a gente não está brincando de fazer. Nunca foi um hobby pra mim. Tem gente que fala assim, não, a música é só um hobby. Para mim sempre foi muito maior que isso, é algo que você ama. Aquilo que eu falei também, descubra quem você é, seja de propósito. Para mim é um propósito de vida, isso é uma missão, sabe? Então eu gosto sempre de fazer com o máximo de zelo, de cuidado, de excelência que for possível. E eu sou muito detalhista com isso, entendeu? E essa é até um pouco chato, porque às vezes eu coloco a voz na música e eu caramba, não ficou legal. Aí o produtor fala, tá ótima a música. Eu, caramba, mas eu tenho que mudar isso e isso. Não, cara, tá ótima a música, calma, a música tá boa. E enfim, mas aí teve esse festival de música gospel nacional da FACEB, que é aqui do DF, né? Que é a Associação de Músicos Pastores do DF, e aí esse festival foi a nível nacional, né? E aí eu concorri lá com categoria hip hop lá, né? E aí isso foi há 2 anos atrás, acho que foi 2 anos mesmo, 2 anos. E aí eu, tipo assim, tava lá na expectativa, assim, e eu vendo muitos caras que estavam lá, eu falei, e eu tava tão em paz, eu acredito que não vim aqui, eu pensando, né? Não se trata de competição, porque são meus irmãos, os caras, todo mundo sofrido pra caramba, sabe? Todo mundo sofreu, mas algo dentro de mim falava assim, mas mesmo assim, é a sua vez. É a sua vez. Mas eu não falei isso pra ninguém, eu fiquei comigo lá. Vai ser você. E assim, quando o cara falou, com vocês, o vencedor da categoria hip hop do Festival FACEB de 2024 a 2022, né? Javier Hernandes. Aí a família lá, minha esposa, o pessoal amigo meu levantou. E o cara que tava concorrendo comigo falou assim, Javier, parabéns, mano. Mano, sua vitória é minha vitória. Eu olhei para o cara assim, ele tava concorrendo comigo, era pra ter sido ele, né? Poderia ser sido ele. Eu falei, cara, o cara tá me elogiando aqui. Boa alegria e tudo, eu pensando assim, mano, que lindo isso, sabe? E assim, fui lá e recebi, e foi um privilégio pra mim, porque abriu muitas portas assim, de reconhecimento, né? Reconhecimento mesmo, assim, no sentido de valorizar mais. As pessoas olharem e falam, pô, peraí, o Javier tem um trabalho muito sério, porque passar por um festival desse não é uma coisa qualquer, sabe? Isso foi bom por esse lado, né? E questão de agendas também, abriu muitas agendas também. E, poxa, foi muito bom saber que Deus lembra da gente, né? Assim, a gente não precisa que Ele prove, que Ele lembre de nós, né? Mas, sabe, a gente é humano, a gente quer ver as coisas assim, tipo, né, acontecendo assim. Os diplomas são apenas os diplomas, né? Que eu penso assim que o diploma que dá é o homem, mas a unção que dá é Deus. Então, se Deus escolheu, Ele escolheu porque Ele sabe também que a gente tem se esforçado muito e a graça dele não tem sido em vão, nunca vai ser em vão, né? Então ele tem trabalhado pesado na minha vida e eu tenho, sabe, deixado cada vez mais o fluir dele em mim. É muito por aí.
E é muito bom a gente ver, né, esses sinais, porque eles fortalecem a nossa fé, né? E é um princípio, né? Os sinais seguirão os que crerem. Então a gente vê sinais, é sinal de que a gente está crendo, né? E crer no ministério, crer naquilo que Deus confiou a gente. Quantas vezes eu, né, nessa caminhada para o oceano, eu falei, cara, vou parar, tá? Isso não é para mim, esse negócio de... Cara, é difícil, porque eu sempre digo que o visionário, né? A gente aprendeu isso com o Robson Rodovalho. O visionário, ele é solitário. Ele pode ter pessoas ali apoiando o ministério dele, mas ele sempre vai estar sozinho na visão, porque ele está vendo algo que ninguém está vendo. Então, de vez em quando as pessoas vão achar que ele é louco, vão achar que, cara, não, a gente... Só que, às vezes, as pessoas falam assim, vamos ficar aqui, cara, tá tão confortável aqui. Foi Pedro com Jesus, né? Pedro chegou para Jesus, vai fazer o que em Jerusalém para morrer, cara? Vamos para outro lugar. E aí Jesus, cara, aparta-se de mim, Satanás, porque... ao mesmo tempo, você olha o seguinte, até aqui, você chegou até aqui, nós chegamos até aqui. E nesse lugar que nós chegamos porque houve uma visão, que também a gente não cria, uma visão que a gente não conseguia enxergar plenamente. Então nos trouxe até aqui. Então ela vai continuar nos levando. Então eu acho que o visionário, ele tem esse ambiente de solidão, de querer alcançar coisas que às vezes ele precisa segurar, porque as pessoas que estão à sua volta, que estão te apoiando, ainda não estão prontas para aquela nova revelação, para aquele novo passo de fé, e aí ele tem que se segurar, mas ao mesmo tempo o visionário tem tanta coisa que Deus está revelando aí, mostrando aí, que ele quer explodir. Cara, eu vou sozinho, não, calma, segura, você precisa das pessoas como você precisa consolidar essa visão, as pessoas precisam crer como você está crendo, ver como você está vendo e para você seguir. Então eu acho que quando um prêmio como esse, como você falou bem, não é exaltação, né? Não é cadê agora o cara? Não, mas é mostrar para quem está conosco e mostrar para nós vezes, olha, consolidamos a visão até aqui e tem mais coisa vindo por aí. E é sobre isso que eu queria também conversar com você, como é que tá os projetos, o que tem de novo surgindo, né? Para quem não conhece a Javier, a gente vai deixar aqui nos comentários, vamos deixar alguns links relacionados, conectados aí ao podcast do canal lá do Javier, para que vocês possam acompanhar o trabalho, cara. E para quem gosta de rap, de trap, não está seguindo o canal, né? E para quem não gosta, precisa ir lá, porque vai passar a gostar, porque é um trabalho, como ele falou, de excelência, por toda a dedicação que é dada ao trabalho que você tem feito. E como é que tem sido isso? Como é que tem sido os projetos? Como é que o Javier se relaciona com aquilo que Deus está derramando e que está ali doido para soltar e está segurando para... Deus falou, segura, deixa a visão consolidar para seguir mais uma jornada. Bacana. Olha só, eu saí dessa nossa terra há uns 5 anos atrás e eu fiquei na Igreja de Cristo lá na Asa Norte, né? Aí ficamos 2 anos mais ou menos lá. E depois de muita oração, Deus nos permitiu voltar para a Ceilândia. E aí a gente estava numa igreja pentecostal aqui na QNQ, quer dizer. E lá foi um momento especial assim, que a gente viveu, eu e minha esposa. E, cara, Deus revolucionou nossa história lá. E lá chamava-se Garagem da Adoração lá. E Deus, pela misericórdia, ele nos ungiu pastores auxiliares lá, né? E aí eu acho que você nem sabia disso também. Isso aí é novidade, tá vendo? Agora conversando nada mais com o pastor. Aí o que acontece? E eu fiquei meio em dúvida também com essa unção, né? Tipo, Deus, mas como é que é? Foi o Senhor mesmo ou foi um homem que ungiu? E eu fiquei com muita dúvida disso, e eu estava panfletando um antigo emprego que eu tinha aqui numa ONG aqui chamada Instituto Mãos Solidárias. E aí estava na rua panfletando assim para os adolescentes irem lá para fazer as aulas gratuitas, né? E aí de repente veio uma senhora com um shortzinho assim, tipo na canela aqui, né? E jeans, né? E uma camisa longa assim, um coquezinho, uma senhorinha. Aí o panfletando falando para ela, se você tem algum neto ou filho, enfim, adolescente que até 17 anos que possa fazer aula com a gente gratuita, no contratempo da escola, etc. E ela conversa bem, ela falou, meu filho, eu sou missionário, eu faço missões na Colômbia, na Venezuela, Bolívia, etc.
Eu falei, oh, que massa, que bênção. Eu já dei lá a paz do Senhor, já pensou assim, eu incluiu. Quando eu fui ver, ela falou, eu falei pra ela que eu tive uma doença, né? E Deus me curou essa doença, né? E ela falou assim, ó, Deus, pra você entender que foi Ele que te curou naquela madrugada lá, Ele te curou de um câncer naquela madrugada, não foi? E eu falei, meu Deus do céu, que loucura, velho. E aí, depois ela falou assim, e outra, pra você ver que realmente é o teu Deus que tá falando com você. Tira da sua cabeça que foi o homem que te ungiu, pastor. Fui eu, teu Deus, que te ungi. Tira essa dúvida a partir de hoje, você não precisa mais dessa dúvida. Fui eu que te ungi. Eu te escolhi. Aí eu, meu irmão, eu desmanchei assim, chorando assim na frente dela. Ah, meu Deus. E aí, por que eu tô falando isso? Porque sempre quando eu vou conversar com os caras, o relacionamento com os caras que cantam também, eu sempre falo, a sua canção, que não é sua, é de Deus, ela precisa tocar você primeiro. Se ela não te tocar primeiro, pode esquecer que ela não vai tocar ninguém. Por isso que eu sou a gente precisa. Peraí, isso aí tem que virar Twitter. Peraí, pega pra gente aí. Isso aí eu tenho que guardar isso aí, que isso é frase pra ser forte, É porque as pessoas têm uma mania de falar, não, o louvor, a adoração, né? E aí fala, não, essa aqui tem unção, mas aí quando rola o pancadão, aí eu falo, meu irmão, vamos lá. E aí eles falam pra mim, filho, eu não te chamei para entretenimento, eu te chamei para quebrantamento. Uau. Então assim, a música, quando alguém escutar ela vai tocar na alma dela, ela vai se quebrantar, e ela vai se render, ela vai se entregar o coração para mim, e vai ter uma redenção, vai ter uma salvação nessa vida. Então o entretenimento não vai fazer isso, o quebrantamento vai fazer, e eu te chamei para isso. E aí como eu estava falando, e eu sempre falo com os caras, um dia eu estava conversando com os caras num evento, ele falou, e aí, galera, vamos fazer isso, um som assim, fala, tá quebrado, não sei o que, eu falei, e eu sou muito vertical aqui, sabe, horizontal, eu sou muito ligado, mas eu vertical, e aí eu sou muito ligado ao pentecostal mesmo, e aí eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa, a sua música, a nossa música, que não é nossa, é de Deus, se ela não me quebrantar primeiro, meu irmão, pode esquecer que ela não vai querer mexer com ninguém. Então ela começa em nós, eu só posso dar o que tenho. Se eu tenho unção, meu irmão, quando você cantar a música, ela vai mexer com alguém lá embaixo. Vai começar em você primeiro. Pode. E aí os caras ficam meio pasmos, assim, enfim. Mas assim, essas coisas eu vejo que Deus não é para qualquer um que a gente tem que soltar esse tipo de coisa também, não. Porque tem gente que vai achar que a gente aquilo que você falou, é louco demais, é muito. E a chamada é solitária. O apóstolo Paulo, como que você explica que o apóstolo Paulo, em plena prisão, né, longe da parentela, dos amigos, do povo de Deus que era a igreja, e mandando cartas, tipo, vai lá, continua motivando, impulsionando, maximizando, potencializando, vocês, não sei o que, vocês me orgulham, não sei o que, meu Deus. E ele não falou, olha por mim, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Uau. Eu não orgulho de falar. Pô, isso é forte. No momento da orgulho ele falava isso. Ele não falava da dor dele, de estar preso. Pelo contrário. E eu falei, meu Deus, que homem é esse? Como que... E assim, e hoje quando você vai entendendo, aí depois vai para Jesus, você vai entendendo ali, meu Deus, como a gente precisa se matar mesmo, assim, sabe? Se diminuir cada vez mais e viver Cristo mesmo, assim, porque chega uma hora na vida da gente que a gente fala, não, eu não tenho razão, eu prefiro a paz, eu escolho a paz, eu não escolho a razão, eu escolho a paz, para que eu viva uma vida tranquila, sabe, deixa eu fluir, Senhor, eu não, com as minhas mãos eu não vou conseguir resolver nada, então a nossa guerra não é carnal, ela é espiritual, o Senhor vai resolver. E isso tem influenciado muito na minha história, tanto no relacionamento com a minha esposa, quanto na minha vida social, com os irmãos da igreja, com os irmãos do rap também, que são os caras que são muito correria também, que acreditam demais, que pagam um preço assim, tremendo, sabe? E isso me alimenta muito, sabe? Porque
eu vejo Deus em tudo isso, sabe? Porque tem uma música nova que a gente registrou como estratégia, o nome dela é Balanço do Trap. Olha só. E aí, o refrão tem um semi-refrão dela que fala assim, ó. Eu tenho que lembrar aqui, cara. Se guarda o mandamento, ele te exaltar. A bênção te alcance, bendito será. Se guarda o mandamento, ele te exaltar. A bênção te alcance, bendito será. E aí, cara, isso é muito forte, é Bíblia. Demais, é Bíblia pura. Bíblia pura. E aí, eu pensei assim que chegou um momento, eu costumo dizer que assim, eu já furei a bolha há muito tempo, sabe? Não eu, né? Deus furou a bolha pra mim, né? Aí eu não tenho poder de furar. Deus furou a bolha há muito tempo pra mim, sabe? Só que em alguns lugares ele não vai deixar permitir que eu vá. Não que eu sou melhor ou pior que ninguém, mas é porque a questão de zelo mesmo, sabe? Porque, é que nem eu falei, a intensidade que eu tenho com as coisas de Deus, com tudo na vida, sabe? Eu converso com as mãos. Você vê nos videoclipes ali, eu não consigo estar. E você fala, eu ia falar isso agora, é uma coisa que, às vezes a pessoa olha uma apresentação sua, uma adoração, né? Vamos usar o termo certo, uma adoração sua, seja num videoclipe, seja numa igreja. Quem não conhece, quem não teve a oportunidade de caminhar junto, como nós caminhamos um tempo, olha assim e fala, cara, esse cara é muito caricato, e cada vez que eu vejo um trabalho seu, vejo algo que você está desenvolvendo, eu falo, cara, isso aqui, ele continua na mesma essência, porque esse é você. É aquele cara que se não for para entregar tudo que tem, você não entrega nada, você vira as costas e vai embora. Então é aquele cara que, agora mesmo, tá cantando um pedaço uma partícula ali do rap, e tá ali, e você já vê a mudança no seu semblante, cara, é a entrega que você faz, que você faz. Então, eu acho que isso impacta as pessoas, porque hoje em dia, às vezes, tudo é muito mecânico, né? As pessoas estão muito procurando like e tal, então é todo mundo muito mecânico, muita maquiagem, muita coisa, e você é o cara ali que é você. Se o cara te conhece no dia a dia na sua casa, você é esse cara intenso. Se o cara te conhece ali no dia a dia, na relação congregacional, na rua, nas atividades de rua, essa a tua entrega. E algo que você falou que me chamou a atenção é que às vezes as pessoas veem o Javier ali, de repente, que vão assistir, que não assistiram, vão começar a assistir agora, ver o seu trabalho nas redes sociais, vai achar assim, mais um cantor gospel de rap. Mas você é o cara que está na rua, fazendo evangelismo, ensinando música, tirando os jovens da rua, fazendo trabalho, fazendo missões urbanas de forma efetiva. Como é que é conciliar tudo isso? Esse trabalho de missão efetiva nas ruas e o trabalho de compor, de cumprir a agenda, de ser de família, de marido, de casa. Como é que é essa rotina do Javier nessa pluralidade de ações aí ministeriais? Como é que eu posso falar? Intensidade, eu acho que a palavra certa é isso, sabe? A minha esposa até fala assim, você tem uma facilidade de conversar com a galera do crime, do tráfico, com os bêbados. Eu vou no mercado do lado aqui, tem distribuidora, aí os caras vêm tudo chapado, abraço, Javier, pastor, não sei o quê. E aí, tipo assim, eu vou lá, abraço, troco ideia, aí ela fala, meu Deus, ele tá demorando pra comprar um negócio aí não tem como. Olha, eu compartilho dessa sua história e minha esposa também com a sua esposa, porque ela também, quando ela fala pra me comprar um refrigerante, ela fala, vai rápido, eu preciso ser bom de rápido. A chamada te persegue, não tem como. E não que persegue no sentido de maldade, é porque a gente foi feito para viver essa chamada, sabe? A gente é o propósito de Deus se concretizando na Terra, é o plano, nós somos o plano dele, não tem como você fugir do plano, sabe? E isso não é forçado, é espontâneo, é natural, sabe? Naturalmente você está conversando e daqui a pouco, meu Deus, eu tenho que voltar para casa. Então, assim, a música acontece assim também, e sabe, de muita naturalidade, muita
e intensidade mesmo com Deus, assim, sabe? Olhando para a vida das pessoas também que precisam. Tem aquela música lá, Vida para os Loucos, que tem uma parte que fala assim, são meus irmãos, abraça eles, fala com eles, toca eles, salva eles, unja eles, são meus irmãos. Então são meus irmãos, são nossos irmãos, sabe? Eles estão lá precisando que alguém vá lá, meu irmão, e abrace, inclua eles. E tem gente que fala assim que o reino de Deus não é inclusão. Pelo contrário, eu vejo como inclusão o reino de Deus. Ele chama a todos, né? Logicamente, Deus, até a palavra fala que ele não se alegra que nenhum que se perca, né? Ele quer que todos sejam alcançados. E nós sabemos que nem todos serão, mas assim, quanto mais a gente se esforçar para que muitos sejam alcançados através da nossa vida, a gente se permitir para que Deus nos use para essas vidas serem alcançadas, meu irmão, vai ser um privilégio. E eu consigo dizer assim que uma vez um irmão, a semana passada, acho que o irmão falou para mim, Javier, você tem noção, cara, o tanto de vida que foram alcançadas através da tua música que você não viu, que só Deus sabe. Eu falei, meu Deus, nunca parei para pensar nisso. Meu, nesse momento tem gente sendo tocada, chorando, quebrantado com a tua música, com a minha música, Javier. Que a gente não vai ver. Quando chegar no céu, Deus vai falar aqui, final. Você não viu, você não viu, você não viu, você não viu. Aqui, ó, se quebrantou, se arrependeu, se rendeu a partir desse dia, se curvou a vida através da tua canção. Que não é tua, que é minha, que eu te dei. Pá, pá, pá. Meu Deus, cara, olha, é louco isso. A gente não vai ver, porque é espiritual, né? Não posso ver nem tocar, mas eu posso sentir. É o oxigênio de Deus na terra. Então, assim, essa intensidade tem muito a ver também com você entender a palavra. Quando Isaías capítulo 6, e aí eu vou te falar sobre o título do álbum Adoração Sem Rosto. Vem daí, Isaías capítulo 6, o serafim escreveu os serafins com 3 pares de asas, né? Duas cobriu os pés, 2 voavam e as outras 2 cobriu o rosto, então a adoração sem rosto, né? Vem daí, porque o serafim não precisava tampar o rosto, os olhos já estavam fechados, né? Eu acredito que os olhos já estavam fechados. Então, o Deus tem um domínio e um governo de tudo, então, e eles e clamavam para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui, aí, em todo lugar está cheio da glória dele. Então os serafins não param, o tempo todo eles estão se movimentando ao redor do Rei dos Reis. Então por que nós estamos numa terra passageira, né? Somos aqui extraterrestres, vamos dizer assim, nessa terra? Isso aqui não é a nossa morada eterna, sabe? Então nós somos eternos, temporariamente passageiros, né? Quando a Nova Jerusalém vir, Jesus vir de encontrar a noiva para nos buscar ou transformar-se aqui, reconfigurar a terra, formar um Windows novo, né? Enfim, mudar tudo isso aqui, o Windows de Deus eterno, e já era, vai mudar tudo. Mas assim, eu vejo assim, porque eu entendo que os serafins não param, o tempo todo eles estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da glória dele. Então, por isso que eu não consigo parar. E às vezes eu tenho um problema na lombar, na coluna aqui, às vezes estou mal pra caramba aqui. E eu falei, algumas agendas pra fazer, eu vou assim mesmo, chegar lá, vou pular, eu não tô nem aí, mesmo que a coluna vai pro brejo. E aí na hora a dor passa todinho, cara. E eu falei, meu Deus, que incrível isso. É muito louco isso. Então assim, essa construção toda, esse relacionamento que eu tenho, essa convivência, tanto com a minha esposa, quanto com meu filho, quanto com todo mundo que assim, está ao meu redor, baseado nessa intensidade mesmo, sabe? De se policiar em tudo. Logicamente a gente falha também, não tem como a gente estar na terra, tá, né? Essa carne que não respeita o espírito, ela não quer. Então, ela não respeita o espírito, ela não quer orar, não quer jejuar, não quer adorar, não quer nada relacionado a Deus, não. Se não for o espírito em nós nos impulsionando, que é a porção de Deus, já é. Então, eu estou inserido nisso, nessa missão, sabe? Por amor mesmo, assim. Eu amo fazer o que faço, eu amo cantar, cara. Não tem... Quer ver eu mudar de clima? Falar, tem uma agenda pra você, oxi, vamos lá, sabe? E é incrível essa forma que hoje é recebido
o teu ministério, né? O ministério que você tem desenvolvido, que Deus tem te confiado, nos diversos lugares que você tem passado, que você tem ido. E eu sei que muita gente já foi e ainda vai ser impactado por tudo que você está desenvolvendo, realizando. E eu queria que, a gente já partindo aqui já para o nosso final do nosso bate-papo, e já deixando aqui que vamos marcar outras oportunidades aí para a gente gerar outros conteúdos. Eu tenho sempre dito que a gente reclama muito do conteúdo que está nas redes sociais. Tem muita coisa ruim, mas a gente fica numa posição de só reclamar quando a gente tem o poder nas mãos de gerar conteúdo de qualidade, gerar conteúdo que edifique, e a gente fica no comodismo de reclamar. Por mais que a gente ainda não tenha uma grande relevância nas redes, mas eu entendo que eu preciso deixar registrado, deixar escrito nas tábuas, como diz as escrituras, o que eu creio, a minha fé, a forma que eu vislumbro, né? E eu acho incrível que algo que você falou que me impactou é que é algo que é a minha pregação, é o que eu tenho levado onde quer que eu vá. Eu entendo hoje as boas novas, né, o Evangelho, como a adoção que Paulo vai nos revelar. Todos nós fomos adotados como filhos de Deus. Essa é a boa nova. A diferença minha do meu irmão, talvez que esteja aqui na frente da minha casa, como você falou, aí na esquina da sua rua, vendendo droga, que ainda não lhe foi anunciada essas boas novas. Meu irmão, você sabia que nós somos brother e que o Pai que nos adotou quer te conhecer e quer que você conheça Ele. E eu vim aqui ser sal e luz da terra na tua vida, para que você possa conhecer esse Pai, e ao conhecer Ele você possa ser cada vez mais semelhante ao nosso irmão mais velho, unigênito de Deus, Jesus Cristo. Então eu acho que quando a gente se aproxima dos nossos irmãos, entendendo que Ele é nosso irmão e não é o outro, não é o ímpio, não é o desviado, cara, a relação é diferente, porque é uma relação de amor, é uma relação, cara, eu tenho que fazer o que for preciso para trazer meu irmão para casa. Preciso fazer o que for preciso para que meu irmão conheça a sala do pai, que ele possa se assentar na mesa com o pai, com todos os demais irmãos. Então não é mais aquela relação fria de que, se quiser, amém, se não quiser, você vai para o inferno e eu estou no céu. Não, é uma visão de que, cara, preciso do meu irmão sentado na mesa comigo. Eu acho que é o trabalho que você faz, é esse. Eu preciso do meu irmão assentado à mesa comigo. Então é incrível. Eu queria que você deixasse pra gente, nessa caminhada final desse nosso bate-papo, o que você gostaria de compartilhar, que as pessoas pudessem estar atentas nesse tempo, nesses últimos dias que cada vez mais se aproximam, como é que a gente faz aí para conhecer mais o seu trabalho, conhecer mais aquilo que você tem realizado, desenvolvido, acompanhar o seu caminhar. Fala um pouco para a gente aí do que você quer deixar para todos aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir e assistir, né? Porque vai estar tanto disponível no YouTube como nos nossos canais aí de streaming de áudio, né? Então, para que as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, conhecer o Javier e prosseguir em conhecê-lo. Amém. Quando você está tirando uma habilitação, você lê um manual lá, né? Tem a aula prática, a teórica, e depois tem a prática, né? Você leu a teórica, aí você está lá. Fica a primeira marcha, a segunda, o alerta, enfim, você vai vendo, vai lembrando daquilo que você estudou na aula, né? Na aula teórica. Porque é o carro. Como manusear o carro, você tem que ler, você tem que saber de cor o que está escrito no manual para você, né, mexer com esse carro. A nossa vida também eu vejo assim, sabe? Por que eu vejo falando disso? Porque a Bíblia é uma bússola, né? É um manual de sobrevivência, de como viver bem na Terra. A palavra fala para a gente examinar as Escrituras, né? Então, assim, para a gente ir bem na Terra. E tem uma frase que eu sempre falo: quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. E quanto mais eu me conheço, mais eu sei que eu preciso e dependo dele e sou carente dele. Então, assim, a única forma da gente se conhecer é conhecer quem nos criou, e quem nos criou foi ele. Então, não há como a gente se conhecer se a gente não conhecer quem nos criou. E a forma mais é essa aqui. É o manual dele que ele deixou, a carta dele de sobrevivência para nós, uma terra desconhecida, violenta, egoísta, soberba, dividida, cheia de guerra, cheia de, enfim, de tanta coisa ruim.
mas estamos aqui, né, tentando o máximo, viver o máximo com amor possível, embora muitas vezes a gente se ira com os irmãos, com a família, mas a gente, né, Jesus falou, irá não pecado, mas a gente segura. Mas assim, essa é a mensagem, assim, pra gente não se esquecer que tudo é passageiro, né? Aqui a gente tá de passagem, voltando novamente ao passageiro. Somos peregrinos, né? Então vai chegar uma hora que eu quero olhar pro lado assim, olhar e ver o Pedro, a família dele, falando, Pedro, você, meu irmão. Eu já sabia que você estava aqui. Quando Jesus me buscar sobre ele, olhar pro lado, você vai olhar, a tua família, fulano, ciclano, e nós subimos juntos, para Jerusalém, enfim. Nós vamos conseguir isso, em nome de Jesus. E as redes sociais estão aí, né, cara? Estão aí, Javier Hernandes, com Z no final, né? Oficial, OFC, que é o Instagram. Javier Hernandes YouTube, Javier Hernandes Facebook, Javier Hernandes Twitter, e aí vai. Tem um videoclipe novo que a gente vai lançar agora, acho que não sei que dia que vai ser, de agosto, né? Vai ser desse mês que vem, não sei se vai ser mês que vem ou mês de agosto, mas vai ser algo muito louco, que tá com uma nova roupagem também aí, que chama-se No Balanço do Trap, e, aguarde que vai ser algo muito lindo, muito louco, que Deus colocou nos nossos corações e para a glória dele. E é isso. Privilégio estar aqui, meu Pedro. Coração quebrantado. Me segurei em lágrimas aqui para não chorar. Desde o início eu falei, irmão, vai ter algo diferente aqui nessa construção. E assim, cara, tô feliz de estar conversando contigo. Qualquer hora pode chamar que a gente vai fazer essa missão aí. Em Goiânia aí. Tamo juntos sempre. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Não se esqueçam que Jesus está à porta, querendo mudar a história de cada um de nós. Só deixar ele entrar. Amém. Eu te agradeço pela sua disponibilidade, por abrir esse espaço, abrir sua casa, né, pra gente, né, e a gente poder bater esse papo, conhecer um pouco mais desse cara que se entrega àquilo que faz de verdade, né, e poder conhecer um pouco mais das dimensões do reino. Eu costumo dizer que o reino de Deus ele é um reino gigantesco e nós temos várias províncias que precisamos explorar. Então, quando a gente vai ali e conhece o ministério de um irmão, o ministério de uma denominação, a gente está expandindo, né, as tendas, está alcançando, né, áreas do reino que a gente não conhecia. Então, eu costumo dizer que a gente precisa deixar de criticar mais os nossos irmãos e tentar caminhar e suportarmos uns aos outros em amor. E suportar não é dizer, vou aguentar você, não. Suportar é dar suporte, né? É ajudar a levantar, a desenvolver. Então, se a gente possa sempre estar com essa aliança que foi construída lá atrás, né? Muitos anos lá atrás, a gente possa continuar com essa aliança sempre firme, né? E sempre suportando um ao outro em amor, dando esse suporte. Tenho certeza que muito em breve você vai estar aqui em Goiânia com a gente, fazendo aí não só um trabalho com a gente aí nas ruas, nos hospitais, mas em algumas congregações co-irmãs que nós temos aqui, que caminham com a gente, e vai ser incrível. A gente vai continuar nesse contato, nessa coisa, e numa outra oportunidade a gente vai voltar aqui para bater um papo de novo, né, aqui nesse podcast, retomando esse formato, e para mim é um privilégio ter você nesse primeiro, né, com imagem e som aí para todos poderem se deleitar aí com a palavra de Deus cantada em forma de rap. Eu queria te pedir um grande favor, que se você puder fazer pelo seu irmão, pelo seu amigo, que você encerrasse esse podcast, esse episódio, com um rap ou um trap de improviso sobre esse tempo nosso aqui de mesa. Eu sei que você é o cara que desenrola fácil tudo isso. Eu não vou tentar porque eu vou passar vergonha aqui. Então, fique à vontade e até a próxima, se Deus quiser. E vamos finalizar com o nosso irmão, nosso amigo Javier Hernandes. Vou finalizar com o Pai Nosso aqui cantado. Olha aí. Uau, show! Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o rei, a glória para todos sempre. Amém. Amém, amém, amém. É isso. Glória a Deus. Fechou. Paz e graça. Paz, Senhor. Humilhação, ferindo a vida. Velho sem dinheiro, a gente não é ninguém. Minha contenção não vem de firma. Cristo vale mais que bilhões e bens. Deus enfiou a mão na lama e me tirou de lá. Encorajamento, força pra lutar. By God forever in my life pra representar. Everybody peace, my Cristo nas baixadas. Life, stranger, pains, fate, crying louder fate. Everyone a pass, everyone a suffer for the far ways. Vidas em vez, vida de estresse. Muitos com poucos, poucos com muito. Vida tá 10, vida tá bad. Depende da necessidade, da visão do mundo. 3D, não pode parar, não. Vamos com fé, desertos não matam. Som pra vencer, botar pra moer, botar pra render. Deixa esse mundo ver que foi Deus quem te fez vencer. O que o dinheiro não podia comprar, a tua graça superabundou. Esse mundo não merece meu hype. É teu Deus todo meu louvor. Maravilhoso, Deus poderoso, maravilhoso, Deus glorioso. Tô gastado, cansado das pancadas, pedradas que o mundo jogou. Me diz quem não errou, tão catas pés do jogador. Cansei dos morros da vida, da roça punk da dor. Esse lugar aqui o amor esfriou. Gente pra condenar, pra te julgar é muito fácil, mas ninguém quer te ajudar, te dar a mão, te dar o braço. O mundo é desse jeito, cada um no seu pedaço. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Nós somos um grão de areia do mar, de gente na vida no sopro do vento do Espírito Santo. Consolador da rapa que viva, que faz. Suja justiça divina, conduz a luz, carregue sua cruz. Tem que ser forte, mais do que o eixo da terra, porque a glória de Deus está em todo lugar, afirmaram os serafins. Você consegue, nós conseguimos, meu irmão. A graça pode superabundar tudo, depende da fé. O que o dinheiro não podia comprar, a tua graça superabundou. Esse mundo não merece meu hype. É teu Deus todo meu louvor. Maravilhoso, Deus poderoso, maravilhoso, Deus glorioso. O que o dinheiro não podia comprar, a tua graça superabundou. Esse mundo não merece meu hype. É teu Deus todo meu louvor. Maravilhoso, Deus poderoso, maravilhoso, Deus glorioso.